Oi, gente! Como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse é o Cena Rápida, produzido pelo Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, vamos desenrolar muitas ideias. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, pessoal, eu sou a Evelyn, esse é o episódio 3 do Cena Rápida, podcast semanal do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. No episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres em campo no futebol de várzea. E lá no nosso portal de notícias, a gente tem muito conteúdo sobre o tema, desde entrevistas sobre futebol de amputados até vídeo-reportagens sobre futebol de várzea. É só acessar desenrolenãomenrola.com.br e conferir. Então bora ao tema desse episódio, que é futebol de várzea feminino. Bora lá desenrolar esse papo? E aí, você tem acompanhado os jogos da Copa do Mundo de futebol masculino? Essa é uma competição que geralmente recebe muita mídia e muita visibilidade. Mas aí eu quero analisar uma coisa aqui junto com vocês. Quando você pensa em futebol, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Para muita gente, essa primeira lembrança está muito associada ao futebol masculino. E para você? Nesse episódio, a nossa conversa é sobre um futebol que, diferente do masculino, raramente é mencionado. E esse papo vai rolar a partir de 2 recortes: mulheres e várzea. O futebol de várzea é muito representativo na quebrada. Ele tem essa capacidade de juntar várias pessoas em torno do esporte, que movimentam o comércio local e ocupam um espaço que muitas vezes não é lembrado pelo poder público. No futebol feminino, essa união também é muito grande, e ainda tem essa característica de colocar literalmente em campo pautas como o machismo e o sexismo, mas com uma grande diferença. Existe muito pouca visibilidade e fomento a essa categoria, seja na várzea ou em times profissionais. E aí, quando a gente vai falar de outros recortes como mulheres indígenas, LGBTs, já imagina, né? Mas é com a habilidade de quem, infelizmente, tem que lidar diariamente com as desigualdades e preconceitos que essas mulheres têm colocado o time em campo. Eu sou Silvane Chagas, sou pedagoga de formação, educadora social pela Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura e pelo time de futebol e coletiva Perifeminas. O Perifeminas é criado por 5 irmãs, eu e mais 4 irmãs, né? As meninas são mais velhas que eu. A gente vê uma família de 10 irmãos, 8 mulheres, que 5 jogam bola e os meninos não jogam bola, né? E isso é incrível, né? Que referência que a gente tem? A referência que a gente tem é só mulheres, né? Porque minha mãe cria os 10 filhos sozinha, a gente com a ausência do meu pai e de outros familiares. E aí nós 5 decide criar o Perifeminas e de que forma a gente acolhe as mulheres do território. O Perifeminas surge a partir de 5 irmãs que gostavam muito de jogar bola e foi fundado por 4 delas: a Silvia, Cideilde, Sidneia e a Silvani, com quem a gente foi trocar essa ideia. Elas criaram um time em 2014, lá no bairro da Barragem, no distrito de Parelheiros, zona sul de São Paulo. E como nem tudo são flores, principalmente para as mulheres, elas se deparam com muitas questões relacionadas ao machismo. E isso acabou levando elas a formarem em 2016, além do time, uma coletiva Perifeminas. Nesse decorrer de jogar bola, marcando contra, saindo para jogar, dentro e fora do território, a gente se vê com o machismo acompanhando novamente, né? Desde quando a gente começa a jogar, briga com os meninos na quadra para poder jogar bola. E aí a gente viu a necessidade de tentar conversar e colocar as meninas para falar sobre aquilo, né? Porque era sempre... Eu e Sidney era vista como 2 briguentas, porque quando a gente ia pro espaço dentro da quadra, no campo de futebol, tava fora, a gente escutava frases machistas, homofóbicas, preconceituosas, gordofóbicas. A gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá só para ser um time de futebol, não é só sobre futebol. E aí a gente meio que teve esse estalo e falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí a gente montou a coletiva Perifeminas, né? E aí, com o tempo, a gente foi escrever um projeto, aí a gente criou em Campos, né, para falar de lugar de acolhimento e resistência, aí depois a gente mudou, né, para em Campos, né, lugar para discutir empatia, afeto, sororidade com as meninas. E a gente depois foi estruturando o projeto, a gente criou meio de levar o pessoal para sair do território de Parelheiros, para ir conhecer outras coisas, Museu do Futebol, outros lugares.
Além do time e da coletiva Perifeminas, as irmãs também passaram a observar uma movimentação nos treinos e no território que resultou na criação do Perifemanos. No decorrer dos treinos, e a gente foi vendo que tinha bastante menino, que era filho das meninas, né, que acompanhava, né, que jogava futebol. E também tinha vários meninos que quer jogar bola, não tem escolinha, não tem nenhum lugar que os meninos, área de lazer no território da barragem, né. O lugar que tem equipamento é a escola, o CCA, não tem outros equipamentos, né? E não tem nenhuma escolinha, não tem área de lazer. A gente falou, por que não a gente acolher esses meninos também, que é filho das meninas, os meninos que vêm ver a gente jogar bola. E a gente criou o Perifemanos. Aí, hoje a gente tem o Perifemanos sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 de campo. Né? E aí a gente fala que uma coisa muito legal que aconteceu, porque os times femininos vêm depois dos masculinos, e que a gente foi ao contrário. Primeiro veio o Perifeminas, para depois vir o Perifemanos, né? E aí a gente... Uma das coisas que a gente acorda com os meninos é que não é só um time de futebol. Quando eles aceitam fazer parte do Perifemanos, é participar das ações do Perifeminas, é estar junto também, que a gente acredita que desse jeito que a gente vai conseguindo mudar e ver que as pessoas começam a enxergar que não é só sobre futebol, né? Muitas das meninas conseguiu sair do processo depressivo a partir do futebol, a partir do Perifeminas, conseguiu sair de relações abusivas a partir das rodas de conversa, conseguiu chegar na família e falar sobre sua orientação sexual através das rodas de conversa. E a gente foi criando uma rede de apoio, né, com essas meninas, falando de assuntos que elas não tinham ninguém para falar, para acolher, né? E aí o Perifeminas é isso, o Perifeminas é essa construção coletiva, né? Não é só minha, não é da Neia, não é só da Preta. E a gente vai construindo junto com as meninas, sabe? Depois que a gente bateu esse papo com a Silvani do Perifeminas, a gente também foi até Parelheiros, no Zona Sul de São Paulo, conversar com a Maria Amorim. A Maria, ela tá imersa nesse mundo do futebol desde muito pequena. Ela é uma das criadoras do time Apache, ela é idealizadora da Liga Feminina de Futebol Amador, além de jogadora, técnica e pesquisadora, articuladora do movimento de futebol de várzea feminino há muito tempo. Entre tantas coisas que a gente conversou, ela compartilhou um pouco das suas percepções, vivências e pesquisas dentro desse movimento do futebol de várzea feminino. O futebol feminino teve sua proibição durante 40 anos. Enquanto as mulheres estavam proibidas de jogar, o masculino continuava jogando. Então, esse é um dos primeiros fatores do futebol feminino não ter alcançado ainda a ascensão próximo ao masculino. Então, é fato. A proibição foi a primeira coisa que barrou esse crescimento, né? E aí a outra coisa é que a falta de credibilidade que se tem sobre o futebol feminino. O futebol feminino é vendável, futebol feminino gera renda, futebol feminino traz mídia. E isso a gente está vendo hoje, tanto falando, por exemplo, do profissional, onde é recorde de público no estádio do Corinthians, num confronto entre Corinthians e São Paulo feminino. É recorde de audiência em TV, como a Copa do Mundo de 2019, que bateu recordes e recordes de audiência em TV aberta. Então, falta acreditarem mais no futebol feminino. E o futebol feminino de várzea também é vendável. Então, quando você está em um campo onde está rolando futebol feminino o dia inteiro, o dono do bar, a tiazinha que vende sorvete, que vende o espetinho, tem um lucro muito grande. E há relatos, né, entre as minhas conversas e os bate-papos, que tem um lucro muito maior do que quando se tem futebol masculino. Né? As mulheres consomem mais, as mulheres resenham mais, as mulheres bebem mais, as mulheres levam os filhos que tomam sorvete, aí leva a criança que toma refrigerante e tudo mais. Então, falta acreditarem mais no futebol feminino, acreditarem na potência que é o futebol feminino, no retorno que o futebol feminino pode trazer também. A Maria já tinha uma proximidade com o futebol desde pequena, principalmente na época da escola. Mas assim que ela saiu da escola, começou a se questionar como iria continuar praticando esporte, sendo que aquele era o espaço onde ela mais tinha contato com o futebol. Aí depois que ela saiu da escola, ela acabou ficando 1 ano sem jogar, até que junto com seu companheiro, irmão e vizinhos do bairro, ela retomou essa prática do futebol. Mas com um detalhe, ela era a única mulher junto deles. Aí em 2014, junto com o Beto, que é o seu companheiro, eles criaram o time Apache, mas apenas masculino. Só que um pouco depois, a Maria se junta com outras mulheres de Parelheiros do território e cria um time feminino do Apache, em 2016. Nesse mesmo ano, elas ganharam o primeiro torneio que disputaram em Parelheiros.
A partir daí, a Maria começou a pensar formas de juntar mais mulheres, mais times de várzea feminino na quebrada, porque ela já estava cansada de ter que responder se tinham mulheres jogando bola. E foi assim que ela começou a articular a Liga Feminina de Futebol Amador em 2016. A parte eu falo que foi o pontapé inicial dos movimentos com o futebol, assim, né? Quando em 2016 mesmo, logo finalizando esse torneio, que eu já tinha esse movimento no futebol de várzea masculina, eu penso que a várzea masculina já era organizada, tinha liga para isso, liga para aquilo, liga para o futebol de campo, liga para sábado, liga para o campeonato, não sei o quê. Aí eu penso que, poxa, pode rolar com o feminino também essa organização, né? Pensando que naquela época tinha 12 times. Então, como é que a gente vai fazer isso crescer? Aí surge a ideia de criar a Liga Feminina de Futebol Amador, que nasce ali em outubro, novembro de 2016, logo em seguida desse torneio. E aí a gente começa a fazer esse movimento, né? Eu e o Beto começa ali nas redes sociais, onde tem um movimento, uma menina de uniforme, onde tem um time postado, uma foto, a gente começa a entrar em contato e falar, olha, estamos organizando uma liga, né? E a ideia dessa liga é que a gente fique mais próximo do outro, para que a gente conheça todas as equipes, socialize, entenda que o futebol de várzea existe e tudo mais. E fazendo esses movimentos nas redes sociais, a Liga se encontra com mais de 100 equipes. Um dos feitos da Liga, para mim, que é um dos mais importantes, é quando a gente, em 2019, é convidada a fazer um jogo no Complexo Esportivo do Campo de Marte, que é um complexo que tem 6 campos, onde um dos mantenedores de lá, né, dos responsáveis de lá, entra em contato com a Aira Bonfim, que já conhecia a partir do Museu do Futebol, da exposição Contra-Ataque ali, que foi uma exposição para falar de futebol feminino. A partir dela, eles entram em contato comigo e falam, a gente queria fazer um festival aqui de futebol feminino, então a gente tem um campo disponível que dá para fazer aí 5 jogos e tudo mais. E aí eu pergunto, mas tem mais campos? Quantos campos são aí? Ele fala, são 6 campos. E aí eu falo, a gente pode usar os 6? Aí ele pergunta, mas tem time? Aí eu falo, tem time. Então, em 2019, a gente deu o nome de maior festival feminino de várzea do mundo, que é quando a gente reuniu 72 equipes femininas em 36 jogos, em um único espaço, em um único dia, jogando futebol das 8 da manhã até às 16 horas. Então, acredita aí que soma mais de 1.000 mulheres jogando futebol aí o dia inteiro. Fala aí, essa foi uma boa resposta para quem perguntava se tinham mulheres jogando bola, né? A resposta foi dada juntando mais de 1.000 mulheres para disputar um festival de futebol de várzea feminino. E a Maria também trouxe um olhar para a formação e fomento ao futebol feminino como uma possibilidade de apoio a um espaço de sociabilidade, lazer e conexão para as mulheres. Pensar o futebol também como uma ferramenta de inclusão também. Porque há aquelas que sonham em se tornar profissionais, mas há aquelas também que querem só socializar, só continuar praticando esporte, só continuar ocupando esse espaço, né? Então, são diversas ações que podem ser feitas e podem ter o resultado de imediato, como pode ter o resultado a longo prazo. Que um desejo que a gente idealiza muito é que os times de futebol feminino tem uma visibilidade, tem apoio financeiro, que as famílias possam contribuir para essas meninas jogar bola, as meninas e as mulheres também, que a gente acredita que só as meninas jogam bola, tem muita mulheres de 40, 50 anos que jogam Perifeminas e outros times também. O futebol feminino não é o único que recebe menos visibilidade do que merece, também tem outras vertentes que são quase que invisíveis. Lá no nosso portal de notícias, a gente já falou sobre o futebol de amputados e também sobre o Esporte Clube Mosquiteiros, que é um time de futsal que se tornou uma rede de apoio para homens trans. São muitas vertentes, para além do eixo binário homem-mulher, racial e de classe. Tem times indígenas no território, tem 8 times indígenas, né, no território, e as meninas também não têm essa visibilidade, né, enquanto mulher, indígena, né, Guarani. E aí algumas meninas também vêm jogar com a gente, com o Perifeminas também, né? Porque elas sofrem com essa ausência, né? Do Estado, de visibilidade do território, né? Das pessoas por ser mulher, por ser indígena, né? Por ser mulher jogando futebol.
O que a gente imagina e o que a gente quer, não só com o Perifeminas, mas as meninas, os times de futebol, é que a gente tenha a visibilidade mulher, né? Que nós queremos jogar bola, existem espaços que a gente possa ocupar, que não é dos meninos, acho que é um espaço público para todo mundo, e que a gente construa lugares seguros, né, para as meninas jogar bola, porque mesmo quando a gente briga para ter um lugar, a gente sofre com os preconceitos, né? A gente, quando tem que dividir espaço com os meninos, a gente se vê com assédio, com as violências, né, que a gente sofre no cotidiano. A gente tem que pensar a roupa que a gente tem que estar para não sofrer nenhuma assédio, nenhuma violência. Brigar por espaço é outro também. Competir pela questão do horário. A gente joga 7 da manhã, meio-dia com o sol rachando, ou 6 horas quando tá à noite, né? Acho que é uma das coisas que a gente sofre, assim. Hoje as pessoas querem saber mais. Hoje alguns espaços estão se abrindo para o futebol de várzea. E isso é em decorrência, por exemplo, do que vem acontecendo com o futebol profissional, né? Então, não existe o futebol profissional sem o futebol de várzea, o amador, o início da criança ali no campo de terrão, e não existe o futebol de várzea sem o futebol profissional. Eles estão muito, muito ligados, só que, obviamente, em lugares totalmente diferentes, né? Em posições totalmente diferentes. O futebol profissional, o que acontece nele vai respingar de alguma forma no futebol de várzea, no futebol amador. Desde 2019, por exemplo, a gente teve a partir da Copa do Mundo de 2019 ali, da seleção feminina, né? Desde a Copa do Mundo, a gente teve uma crescente muito grande no futebol em geral, no futebol como um todo. As pessoas começaram a querer futebol, a ver futebol, começaram a procurar mais, a inserir mais, né? Buscar mulheres, conhecer a história de mulheres que jogam futebol, que vivem futebol. Então, é isso. É necessário acontecer alguma coisa no profissional para que aconteça alguma coisa no amador, na várzea, nos projetinhos sociais que tem dentro das comunidades. E aí, já tá indo pesquisar times de futebol feminino na sua quebrada? Acompanhar os times também é uma forma de fortalecer o trampo dessas pessoas. E se você conhece algum time de futebol feminino, LGBT ou fora desse padrão masculino, conta lá pra gente nas nossas redes sociais. Vocês também podem conhecer outros times de futebol de várzea feminino através de um mapeamento que a Maria participou como pesquisadora em um projeto de extensão da PUC, que mapeou 95 equipes femininas de São Paulo, e é só chegar lá na página da Liga Feminina de Futebol Amador para saber mais e conhecer esses times. Bora continuar essa conversa lá no Desenrola Underline, que é as nossas redes, e conferir mais conteúdos sobre essa temática e outros assuntos no desenrolanamenrola.com.br. E se você está chegando aqui agora, está conhecendo Cena Rápida a partir desse episódio, bora ouvir outros episódios que já estão no Spotify, no YouTube, e não esquece de seguir a gente. Por aqui, seguimos trazendo ideias desenroladas para inspirar seu corre. Até o próximo episódio, um beijo e se cuida. Cena Rápida. Esse episódio teve roteiro por Evelyn Vilhena, Flávia Lopes, Ronaldo Matos e Thaís Siqueira, apresentação e entrevistas por Evelyn Vilhena, distribuição por Thaís Siqueira, vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.